Olá, no ar mais um programa diagnóstico. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a presença do Dr. Isaías Pereira. O Dr. Isaías Pereira é especialista em ortopedia, portanto ele é um ortopedista. Mas hoje nós falaremos mais detalhadamente a respeito de uma doença um tanto incidente, um tanto comum no nosso meio, que vem a ser a osteoporose. Doutor Isaías, é um prazer enorme te receber aqui. Doutor Isaías, o que vem a ser? Como definir essa doença tão prevalente no nosso meio, especialmente no meio feminino? O que vem a ser a osteoporose, doutor? A osteoporose nada mais é do que uma destruição do esqueleto ósseo, da microarquitetura óssea. Por que acontece isso? Quando há uma deficiência de cálcio, quando o metabolismo de cálcio é alterado. Nós temos uma ingesta de cálcio e um gasto de cálcio. Quando essa ingesta de cálcio é insuficiente, ou quando há uma perda excessiva de cálcio, há um desequilíbrio desse metabolismo ósseo, desse metabolismo de cálcio. Quando há uma perda desse cálcio, a microestrutura óssea, microesqueleto ósseo, ele fica fragilizado, levando então a fraturas frequentes, fraturas simples. Às vezes uma simples queda, a pessoa quebra. Quando tem um osso forte, ele cai e não quebra, porque a sua estrutura é forte. Mas quando ele perde essa estrutura, essa microarquitetura, ela fica fragilizada, ele fica suscetível à fratura. Então, a osteoporose nada mais é do que a alteração da microestrutura, microarquitetura do esqueleto ósseo por uma deficiência de cálcio. Agora, tentando explicar melhor para o nosso telespectador, esse termo osteoporose, de fato, é como se o osso ficasse mais poroso? É isso? Menos sólido, mais frágil? Como é que funciona isso em termos de... As pessoas falam, o osso está fraco, meu osso está fraco, está quebrando com facilidade. Então ele fica frágil, fica um osso porótico, um osso frágil, quebra à toa. Às vezes você pega uma senhorinha aí de idade, você dá um abraço nela meio apertado, ela quebra, porque a sua estrutura óssea está frágil, então o osso quebra com facilidade. Além dessa fragilidade, dessa predisposição a maior a fraturas, a quebras e tudo mais, quais seriam os outros sintomas decorrentes dessa doença? Essa doença, o sintoma, ela é uma doença silenciosa, né? A pessoa vai adquirindo, vai perdendo, vai chegando, principalmente na fase da menopausa, onde ela perde os seus hormônios estrogênios, então ela começa, o metabolismo começa a ser alterado. Então esse protetor do cálcio do osso, que é o estrogênio, ele entra em déficit. Então a mulher tem mais predisposição. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. A mulher, especialmente quando ela entra na menopausa, ou seja, quando os hormônios femininos diminuem, principalmente o estrogênio, é que ela entra numa fase mais perigosa para desenvolver essa doença, não é verdade? Nessa fase por isso que a mulher, na fase da menopausa, ela é 6 vezes mais predisposta a ter osteoporose do que o homem. A prevalência da mulher é bem maior. Então. Bem maior, mulher. Quando está chegando aos 65 anos, quando passa a fase do climatério, eles vai convergindo. Então o homem passa a ter a mulher passa a ter 2 vezes mais. Então ela vai chegando próximo. Então o homem também tem osteoporose. A partir daí dos 65 anos, o osso fica frágil, devido também à queda dos hormônios androgênios, né? As testosterona vão caindo, então ele também tem uma perda de massa muscular e de massa óssea. Mas a mulher, na menopausa, ela é 6 vezes mais predisposta a ter osteoporose do que o homem. Agora, nós sabemos que existem algumas síndromes, algumas doenças metabólicas, doenças genéticas que também podem levar ou fazer com que a mulher, ou até mesmo o homem, possam desenvolver a osteoporose de maneira mais precoce, antes mesmo de uma idade mais avançada. Isso. Não é verdade, doutor? Tem as doenças renais, né, que alteram o metabolismo do cálcio. Tem as doenças das paratireoides, também os tumores de paratireoide, também altera o metabolismo de cálcio, isso leva à osteoporose precoce. Então, a pessoa que tem uma fratura, fica acamada muito tempo, há uma alteração do metabolismo da osso também. Ele pode ter osteoporose naquele membro que ficou paralisado, que logo depois que volta
a atividade, a movimentar e alimentar bem, essa massa óssea volta ao normal. Então, tem várias causas que podem dar. A pessoa que não faz uma ginástica, a pessoa que fuma, o que bebe, o que usa muita cafeína, essas pessoas que não pegam muito sol, que não têm atividade física, eles são predispostos a ter osteoporose. Então a pessoa precisa ter uma vida ativa para prevenir essa doença que tem acometido muita gente na atualidade. A incidência é grande no nosso meio? É muito grande. O diagnóstico de osteoporose tem sido feito de maneira muito grande. E até a idade de acometimento dessa doença, pelos meios diagnósticos disponíveis, em especial a densitometria, nós sabemos que quanto mais cedo o indivíduo diagnosticar e tratar a doença, melhores vão ser os resultados, não é isso? É claro. Então a gente preconiza, às vezes tem alguns planos de saúde que preconiza ter um protocolo para fazer esse exame de densitometria. Para fazer o diagnóstico da osteoporose, nós fazíamos antigamente apenas raio-x, mas é muito arcaico, se olhava, acho que tem osteoporose. Hoje não, tem um padrão ouro, que seria a densitometria óssea. Essa você vai medir a massa óssea, você vai comparar a massa óssea de uma população de 20 a 40 anos com essa população. Então, quando você vê que uma pessoa tem de 0 a 9% de perda de cálcio em relação a essa população de 20 a 40 anos, ele não está normal. Agora, de 10 a até 25% de perda de cálcio, de massa óssea, ele tem uma osteopenia. E acima de 25% de perda é uma osteoporose. Então, diagnosticado esse paciente, você tem que tomar os cuidados. Então, hoje as pessoas que lidam com esses pacientes, ele tem que ter muito cuidado, porque ele tem que encaminhar. Se ele não quer tratar, ele encaminha para alguém que vai tratar, porque senão essa pessoa vai ter osteoporose futura e ele vai ter consequências graves, que fratura com facilidade, as fraturas de colo de fêmur, leva a um índice de morte muito grande nos primeiros 6 meses, até 1 ano. Então, às vezes, quando não morre na cirurgia, morre depois porque fica acamado, então vem pneumonia, vem outras doenças, vem escaras, e isso vai debilitando o paciente, levando à morte. Então, a osteoporose, ela tem que ser bem vista com muito cuidado por todas as especialidades. Você viu, detectou, não quer tratar, encaminha para quem trata. Porque tem as mulheres que vêm aí com a osteoporose, com fraturas de coluna torácica, e vai ficando corcunda. Porque são microfraturas, o osso vai ficando frágil, a pessoa vai entortando, e você vai, às vezes tem algum plano que só vai fazer esse exame de densitometria quando a pessoa já está com a osteoporose bem avançada. Então é bom que se faça, eu preconizo a partir dos 50 anos, a partir de alguns sintomas que a pessoa tiver, ou alguma que já tem na família alguma patologia da osteoporose, é bom que você já faça esse exame precocemente, pelo menos o primeiro exame, para você ter uma base, você comparar de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, se essa pessoa está estável ou se ela está no processo de perda de massa óssea. Se ela estiver num processo de perda de massa óssea, você tem que estancar isso. Então isso é igual você usar água dentro de casa. Você tem uma caixa de água que dá de 1000 litros que dá para usar 3 pessoas. Se vier 5 pessoas, vai gastar mais água. Então vai entrar no déficit. E assim é a patologia óssea. Se você não tem cálcio, e se essa ingesta de cálcio está insuficiente, você está gastando muito cálcio, então se houver um distúrbio desse metabolismo de cálcio, um déficit, você tem que fazer o tratamento. Agora, o senhor dizia que ela tem uma penetrância familiar importante. Quando um indivíduo de determinada família tem a doença, a tendência de um parente próximo desenvolver é aumentar. Tem um processo genético, né? A cor, né? Os caucasianos, a pessoa branca, as pessoas mais magras e a genética também. Tem pessoas que são idosas e não têm osteoporose. A pessoa já está com uma fase bem nova, de 50 anos, já tem muito caso de osteoporose. Então você vê isso, você pode, e quando a família tem a mãe ou o pai que já teve uma fratura antes de colo de fêmur, de punho, os familiares depois têm que fazer uma prevenção com mais carinho. Devido à parte genética. Havendo um caso na família, a atenção fica redobrada. Doutor Isaías, o senhor dizia da importância da ingesta de cálcio para se evitar esse tipo de doença. Agora, a prevenção, né? Outro fato digno de nota é o diagnóstico precoce. Isso. 50 anos seria a idade, então, limite para se fazer a chamada densitometria. Aliás,
Como é feito esse exame? Isso. Esse exame, então, é a densitometria óssea. Ele mede a massa óssea. Esse aparelho ele foi construído baseado numa população jovem rígida. Fizeram a pesquisa de pessoas de 20 a 40 anos, mediu a massa óssea dessa população todinha, população rígida, boa, que não tem osteoporose, e colocou isso no banco de dados. E a partir desse banco de dados vai fazer o exame das outras pessoas. Então é um exame comparativo. Você compara com a pessoas da mesma idade e compara também com a população de 20 e 40 anos. Então quando você faz o exame, então, o paciente foi no seu consultório, eu estou assim, com dor no osso, estou aqui, estou ali e tal, tu quer fazer o exame de osteoporose? Então você vai fazer esse exame de osteoporose. Como é que você faz isso? Então você vai pedir uma densitometria óssea, coluna e fêmur. São as duas áreas de maior frequência de fratura, tanto no homem como na mulher. As fraturas de colo de fêmur e as fraturas de coluna torácica. Então, você faz esse exame baseado nesses dois sítios, né? Então, quando nós fazemos esse exame e detectamos que existe uma perda óssea de 0, em comparação à população de 20 a 40 anos, tem uma perda óssea de 0 até 9% de cálcio, em 100%, de 0 a 9%, então nós consideramos que essa pessoa está dentro de uma faixa normal. Então, quando nós detectamos que tem uma perda de 10% até 25%, nós dizemos que essa pessoa tem uma osteopenia. Termo importante. Como diferenciar a osteopenia da osteoporose? Quer dizer, a osteopenia me parece ser uma osteoporose precoce, vamos dizer então, assim. a osteopenia é antes da osteoporose, é um início. Você está acompanhando, você está monitorando essa paciente. Então você fez o primeiro exame, essa pessoa estava com 0,9% de perda. Aí daqui 2 anos você fez esse outro exame, essa mulher agora está com 12 ou 13% de perda de óleo, entrou no processo de osteopenia. Depois mais uns 2 anos, ela está com 15%, então estamos observando que ela está no processo de perda. Então nós temos que atacar isso aí, vamos falar depois. Então ela está perdendo. Quando ela perdeu de 0, de 10 até 25, está na osteopenia aqui. Agora de 25% acima, 25, 30, 35, 40, tem pessoas com 50, até mais de 50% de perda de massa óssea. O osso está bem frágil. Tem pessoas que ela cai porque quebrou, não quebrou porque caiu, não. A chamada fratura patológica. Patológica. Quebra primeiro e depois cai. Frágil, ela quebrou. Muito enfraquecido. Ela cai lá, por que fulano caiu? Porque caiu porque quebrou o colo fêmur, sem queda nenhuma. Então, ela está no processo de osteoporose bem acentuado. Então, a osteopenia antes da osteoporose. A osteoporose é um processo que você pode ter, à medida que você vai medindo, vai acompanhando, monitorando, ela pode ser a partir de 25%, 27%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50% e assim por diante. Então, você detectou isso, você tem que... E tem que se detectar precocemente, doutor, porque sabemos que as comorbidades são terríveis. Quer dizer, uma fratura de colo de fêmur traz um transtorno para a família, para o paciente, para a rede hospitalar, para o sistema de saúde. É um dano enorme para todos, não é verdade? Muito bem, então você tem que prevenir. Então é melhor você fazer pecar, fazer ele antecipado, fazer ali um exame, primeiro exame, você tem um retrato da pessoa. Sim. A partir dali você vai saber se ela perdeu ou não, se ela está perdendo ou não. Então, se eu não tiver massa óssea. Quando o senhor fala em massa óssea, significa o cálcio? Cálcio, ele que é a estrutura principal. Então, se ela perde, se você está acompanhando esse exame e vendo que ela está perdendo, você vai agir. Você não vai deixar isso à vontade. Então, se Deus fazer esse exame lá com 65 anos, 70 anos, a pessoa já está no processo osteoporótico, já está em perda, não tem comparação, não tem um exame comparativo. Então, quando você faz um exame a partir dos 50 anos, de acordo com a pessoa, você tem o primeiro exame. Aí você está monitorando, você está tudo bem, então vamos observar, daqui 2 anos vamos fazer esse exame. Aí, se fez 2 anos, houve uma perda, ou se está tudo normal, você pode aumentar mais, vamos de 3 anos. Aí você fez aqui, daqui 3 anos começou uma perda. Ela estava com uma perda de 10%, agora está com perda de 15%. Então, se eu vi que tem uma perda de 15%, eu tenho que atuar, eu tenho que intervir.
de ser mais veemente com essa pessoa, para que ela não tenha essa osteoporose no futuro e tenha as outras doenças associadas à osteoporose. Doutor, o senhor dizia que a fase do climatério, ou seja, a fase em que a mulher começa a entrar na menopausa, ela é muito perigosa porque os hormônios femininos baixam, caem no sangue e a questão do metabolismo do osso fica prejudicada em termos de cálcio. Então é importante tratar essa mulher, repondo os hormônios femininos, na verdade. Então, quando a gente detecta isso, nós estamos vendo que a mulher entrou na menopausa e o estrogênio está baixo. Nós que tratamos a osteoporose, se nós não somos ginecologistas, nós encaminhamos essa paciente para o ginecologista para ele ver se ela realmente está dentro do protocolo desse para fazer o tratamento, porque muitas pessoas às vezes têm um câncer de mama, tem uma patologia que não pode fazer o tratamento com esses estrogênios. Então, o uso de estrogênio a gente indica mais para que o ginecologista faça essa acompanhamento. Nós usamos a medicação anti-reabsortiva e o cálcio e a vitamina D, e às vezes precisando de fazer a reposição hormonal, nós encaminhamos para o ginecologista para fazer essa avaliação. Agora, a presença do cálcio é fundamental. Perfeito. Quando e como nós devemos nos utilizar desse cálcio na nossa vida diária? Em termos de leite, em termos de amamentação, enfim. Qual seria a forma de se prevenir a osteoporose? A prevenção é a melhor coisa que se faz. Você pode tomar um rio de remédio. Se você não fizer a prevenção, não vai adiantar. Então essa prevenção já desde o nascimento. Então a mulher que amamenta, os 6 meses de amamentação ali para a criança, ele vai adquirir uma resistência muito grande. Então os cálcios, você vai começar ganhando cálcio do nascimento a ganhar um pico de massa óssea até os 20 anos, 20 a 40 anos. Você vai ali ganhando um pico de massa óssea. Depois que você chegou nesse pico, ou ele estabiliza ou ele cai. Vai ser de acordo com a sua vida, se ele é sedentária, se é uma vida ativa, se você vive num lugar onde tem muito sol ou tem pouco sol. Isso vai ser de acordo com os seus hábitos, se você bebe muito refrigerante, se bebe bebida alcoólica, se é um fumante, todos isso vão ajudar a perder massa óssea. Então você tem que fazer prevenção desde o nascimento, uso de leite, cálcio, as crianças ativas. A ingesta do leite de vaca mesmo, até que ponto ela é importante? Excelente. Mas doutor, eu não posso tomar por causa do colesterol. Então toma leite zero. O leite zero tira a gordura, tira o colesterol, mas o cálcio permanece. Então a ingesta de leite desnatado é excelente. Todos os derivados, o iogurte, todos esses derivados do leite são importantes para você adquirir esse cálcio que você tanto necessita para o seu corpo. Para que o indivíduo atinja o chamado pico da massa óssea. Que então, se dá normalmente em torno de 20 anos. Porque se você não usa leite, é uma criança muito sedentária, hoje está usando muito computador, fica brincando em joguinho, tudo, não vai para as ruas brincar de pique, não vai brincar de nada, não queima energia, não gasta energia. Muitas vezes não se expõe ao sol. Não se expõe ao sol. Essa criança, além de às vezes não estar usando o cálcio e não faz ginástica, essa criança está predisposta a ter uma osteoporose no futuro, ela até precoce. Uma vez diagnosticada essa doença e graduada, essa doença, em termos de osteopenia e osteoporose, como tratá-la? Para terminar, para resumir a nossa entrevista. Então, quando você detectou que realmente existe uma perda de massa óssea, você tem osteoporose, você vai fazer a primeira coisa, você tem que ser uma pessoa sedentária, ela tem que começar uma vida ativa. Nós não começamos nenhum tratamento se a pessoa não se conscientizar que ela tem que fazer ginástica. Sim. Se ela não fizer ginástica, todo o rio de remédio que ela tomar não vai ser suficiente. Então, ginástica é importante. Sol da manhã é importante, que ali os raios solares vão ajudar o metabolismo do cálcio. E fazer o uso de uma suplementação de cálcio. Porque você ingere cálcio no leite, no queijo, nas verduras e todas as alimentações você tem, mas não é o suficiente. Mas ele vem uma suplementação. Esse suplemento é com cálcio. Às vezes você pega o sol da manhã e tudo, mas a vitamina D não é o suficiente, você está com uma baixa vitamina D, você vai usar a vitamina D, tudo bem. E também, se você está no processo está reabsorvendo muito cálcio, o osso está no processo de reabsorção, você tem que dar drogas antirreabsortivas. Então, você vai usar aí os bisfosfonados,
certo? Pode usar aí aclastas, que é o ácido zulodênico, que ajuda a inibir esse processo acelerado de corrosão do osso. Então está destruindo as microestruturas, microarquitetura. Então você vai ali ajudar substâncias que vão inibir essa reabsorção. E junto com o cálcio, você dá uma droga que para a destruição do cálcio. E também tem que ingerir o cálcio, porque só parar não adianta, você tem que fortalecer o osso através do uso dessas vitamina D, o cálcio e as drogas antirreabsortivas. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Isaías Pereira e ele nos informou bastante a respeito de uma doença séria que tem nos acometido, que é a osteoporose, tem acometido a população brasileira. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você também por ter passado esses momentos conosco. Te faço um convite para estarmos juntos novamente no próximo programa diagnóstico. Até mais.